aí de casa, esse é o primeiro vídeo de 1899, a gente vai acompanhar a série episódio por episódio, vídeo por vídeo, então você vai lá e assiste ao episódio 1, vem aqui e assiste esse vídeo, assiste ao episódio 2, volta aqui que vai ter vídeo de todos os episódios. E, gente, não tem spoiler dos próximos episódios, então eu escrevi esse roteiro aqui tendo visto somente o episódio 1 e fiquei ali especulando e tentando entender tudo sobre o episódio 1. Então eu não vou falar do próximo, eu não vou falar nada que venha a seguir, então fiquem tranquilos quanto a isso. A única coisa que a gente vai falar aqui é que alguns nomes de personagens ainda não foram ditos nesse primeiro episódio, mas no IMDb e no segundo episódio, enfim, eles vão sendo ditos esses nomes, e pra facilitar, eu já vou falar os nomes dos personagens todos aqui, mas eu garanto que não é spoiler. Se for algum nome misterioso, alguma coisa que tenha a ver com a série, aí eu não falo, podem ficar tranquilos que esses vídeos são pra tornar a experiência de vocês melhor e não pra dar spoiler, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha com seus amigos, dá um like aqui, que é bem trabalhoso fazer, então ajuda a gente aí. Então vamos lá, vamos do início. O que a gente sabe nesse primeiro episódio é que tem esse navio chamado Kerberos, que é o que a gente tá acompanhando, que saiu da Europa em direção aos Estados Unidos pra Nova York e que a viagem vai durar 7 dias. Por sinal, esse nome Kerberos é uma referência à mitologia grega. Nela, a gente tem o Cérebro, um cão de 3 cabeças que pertence a Hades, rei do submundo. E é esse cão que guarda a entrada do submundo. Será que tem alguma coisa a ver aí com a série? A gente acompanha principalmente os passageiros da primeira classe, né, os ricos, e é dito que eles pagaram caríssimo aí pra essa viagem sem interrupções, né, os 7 dias. Eles não dizem ainda de onde o navio saiu, mas certeza que é da Europa, e pode ser que seja da Inglaterra, porque o capitão fala inglês, né, então quando ele vai falar uma mensagem pra todos os passageiros, ele fala em inglês. Ou também pode ser que tenha saído da Alemanha, porque o capitão fala essas duas línguas, né, os homens da tripulação mais próximos ali dele falam alemão com ele, então o imediato, inclusive, né, o imediato é o subordinado dele, ele dá ordens pros outros em alemão. E naquela época, o inglês não era necessariamente uma língua universal, como a gente tem hoje em dia, né, que todo mundo estuda inglês e tal. Então talvez por isso que a gente tá achando que o navio pode ter saído da Inglaterra. E por curiosidade pra vocês, a gente foi descobrir, e naquela época o francês era uma língua mais forte, assim, que as pessoas ricas gostavam de aprender. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui hoje, então, é fazer um guia dos personagens, porque tem muita gente, muito núcleo, né, uma grande novela. A primeira que aparece é a Moira Franklin, que é da Inglaterra, e aí tem vários mistérios em torno dela que a gente vai falar daqui a pouco já, então a gente vai deixar pra falar mais dela no final. O capitão, que é o ator do Stranger, do Jonas, lá de Dark, que se chama Ike. E ele tem umas cicatrizes no rosto e parece que ele vive bebendo um whisky ou algo do tipo, e ele tem uma arma na gaveta dele. E tem uma hora bem interessante que eu gostei, que ele fala pra Moira que embaixo do mar ninguém explorou, que embaixo do mar é tudo um grande mistério. Aí eu fiquei assim, Na tripulação do navio tem uns 4 personagens assim mais identificáveis nesse primeiro episódio. Um deles é o Imediato, que a gente não sabe o nome ainda, e um outro que tá sempre do lado dele, que vai trazer as coordenadas junto e tal. E tem 2 que são tipo uns brutamontes, assim, uns seguranças. O grandão se chama Franz e o outro a gente ainda não tem o nome. E aí a gente tem 2 irmãos da Espanha. Um se chama Ángel e ele é mais atrevido e tal, e o outro eles dizem que é padre e se chama Ramiro. Mas assim, já de cara eu falei, será que esse cara é padre mesmo? É padre. Por quê? Porque os dois estão fugindo de alguma coisa, então eu já fiquei pensando que ele podia estar disfarçado, sabe? Quando o navio começa a dar a volta, eles ficam super nervosos, falando, a gente não pode voltar, a gente não pode voltar. Então será que eles saíram foragidos da Espanha? O que tá rolando? E a gente já viu que eles têm personalidades bem diferentes. É interessante até uma frase que o Angel fala, pergunte pra Deus porque ele fez de você uma ovelha e fez de mim um lobo. E aí a gente vê, né, que um é mais de boa, mais bonzinho, e o outro é mais doidinho. E dos dois, o Angel parece que tem um domínio maior do inglês, né, o Ramiro parece que não entende muita coisa. E tem uma coisa que eu achei interessante, que mais pro fim do episódio, quando levam o padre com o povo lá pro Prometheus, o padre fala em português de Portugal. O ator também é português. Será que na hora do medo, né, quando você tá com medo, você sai a sua língua natural? Então será que ele tá fingindo que ele é espanhol e ele é português? Porque o ator é português. Desculpa falar assim de novo. E tem uma outra coisa que eu achei interessante também, que o Angel tá desenhando uma hora uma pessoa ali numa página, e na página da esquerda tem um desenho mais de natureza, assim. Quem será essa pessoa? Temos também um casal de franceses que são recém-casados, o Lucien e a Clemence. Eles aparentemente tiveram um casamento arranjado, eles estão ali de lua de mel, parece uma coisa meio forçada, tem uma hora que os dois estão no quarto tentando fazer sexo e é super desagradável, super mecânico, e o Lucien põe a culpa na mulher, fala que ela não ama ele, que ele sabe que ela não ama ele, que aquilo é um acordo, não um casamento, que ela não precisa mais fingir porque os pais dela não estão ali.
Então, provavelmente, esse casamento é do interesse dos pais dela. E quando ele sai, ela faz uma cara meio incrédula, assim, uma cara engraçada. E ele também parece estar escondendo alguma coisa, porque, de novo, quando o navio muda a rota, ele sai cheio de tremelique, aí ela vai atrás dele, ele até tira um remédio, um líquido ali do bolso, que não dá pra saber o que que é. Parece uma ampola, né, que é um vidro que você quebra pra tomar. Só que quando ela chega, ele não toma o remédio. Então, será que ele tá tomando isso escondido? Aí a gente tem a senhora Wilson, que é a mulher que senta com a Maura lá no início do episódio. Ela parece muito esperta, ela parece que sabe da vida de todo mundo ali do navio, né? Ela é a mais fofoqueira. Mas ela também tá escondendo algo, né, gente? Ela até fala que tá acostumada a viajar sozinha. E aí a gente tem duas personagens que a gente presume que são chinesas. Por quê? Porque quando elas estão sozinhas no quarto, elas estão falando em cantonês, que é um dialeto chinês. E as atrizes são de Hong Kong. E em 1899, Hong Kong ainda fazia parte da China. Teve um período que Hong Kong saiu da China e depois voltou como um território independente. Enfim, em 1899 ainda não tinha saído, então provavelmente a nacionalidade das personagens é chinesa. A mais nova se chama Ling Yi e a mais velha Yu Kie. Será que elas são mãe e filha, como fica parecendo? Será que elas são tia e sobrinha? Será que elas sequer são parentes? E por algum motivo elas estão fingindo serem japonesas. A mais nova usa aquela roupa de geisha, que pelo visto ela odeia, ela fala que é uma fantasia. E a mais velha fala que a mais nova tem que praticar o japonês dela, então elas têm que fingir, manter essa farsa, né? E isso tem alguma coisa a ver com a senhora Wilson, porque ela sabe do segredo, né? Ela diz que viu as duas conversando em cantonês no refeitório e ela achou que tinha sido clara, que não era pra elas conversarem. E ela ainda mandou a moça mais nova dar uma animadinha, que ela tá muito triste. E o Lucien, o cara francês, passa perto nessa hora e vê o climão. Então será que ele vai se envolver nesse núcleo, né? Porque no início do episódio no refeitório, ele também tava olhando pra moça vestida de geisha. A gente tem também um núcleo de uma família dinamarquesa, que parecem ser dos passageiros de classe mais baixa, que ficam lá numa área super simples do navio, tipo a área que o Jack do Titanic ficava. São 5, uma mãe chamada Iben, um pai chamado Anker e 3 filhos. Um filho homem chamado Crester, uma filha mais velha chamada Chove, ou Tove, e uma caçula chamada Ada. A Chove, ou Tove, né, ela tava grávida de 7 meses, e o Crester sobe correndo na primeira classe pra pedir a ajuda de um médico. E aí os seguranças não gostam, levam ele de volta lá pra área dele, só que a Maura vai atrás e os ajuda. Ela percebe que o bebê provavelmente tá enroscado no cordão umbilical e ela vira o bebê e fica tudo bem. E eu achei interessante porque ela sabia isso só de estudar teorias ou ela já fez algo parecido antes? Estou curiosa. E dá pra ver que a pessoa que tem mais resistência com a presença da Maura ali é a mãe, que desconfia de tudo ali. E a caçula, a Ada, é a que mais agradece, né, que mais fica feliz. Ela fala que ela quer ser médica quando ela crescer. Já o Crester, tem uma hora que ele vai lá naquela gradinha e ele vê o Angel fumando um cigarro e pede um cigarro. E aí o Angel dá um cigarro e rola um climão entre eles. O Angel fala que a cicatriz dele combina com ele, passa a mão no rosto dele. Achei uma vibe meio LGBT aí, pessoal. Será que vai vir aí? Será que tem beijo gay nessa série, meu Deus? E tem mais 2 personagens que se juntam mais pro fim do episódio. O Olek é polonês e trabalha lá nas fornalhas do navio. E dá pra ver que ele é um dos personagens que pior entende inglês, né? Os outros trabalhadores ficam mandando ele fazer um monte de coisa de uma maneira meio truncada, né? Com gestos, umas palavras soltas. E o Olek tá sempre muito agitado, porque ele nunca tá entendendo direito o que tá acontecendo, né? Aliás, isso é uma coisa interessante da série, que muitos personagens que não se entendem, né, nas línguas, tem relações que em alguns momentos eu gostei, eu acho bonito, acho interessante, tipo aquela cena que ele pega no rosto. Eles estão se comunicando de uma forma não verbal, né? Mas ao mesmo tempo tem cenas que isso não faz muito sentido. Eu fiquei meio assim, mas como que eles estão se entendendo? Achei estranho. E o Olek leva com ele uma carta com o endereço de Nova York e uma foto da Estátua da Liberdade. Então ele parece que tá com muita vontade de chegar logo, né? E uma curiosidade pra vocês, que a Estátua da Liberdade foi construída em outubro de 1886, ou seja, 3 anos antes dos acontecimentos da série. E tem um cara chamado Jerome, que não deu pra entender direito de onde ele veio, ele parece que fala francês, né? E ele aparece lá nas fornalhas. Então, será que ele trabalha lá também ou será que ele apareceu? Por quê? Porque ele sai andando pelo navio descalço e com roupas meio maltrapilhas, assim. E depois a gente vê também que ele tava com fome, sabe? Então não parece que ele tava trabalhando, né? Daí ele vai num quarto e pega roupas de um tripulante. E aí todo mundo fica achando que ele trabalha lá no navio. E aí ele e o Olek se conhecem, eles vão um com a cara do outro.
encontro e eles acabam sendo arrastados pra missão do capitão lá no fim do episódio, que é até meio estranho, mas eles vão. E também tem um cara ali que não dá pra saber se vai ser importante, mas achei legal falar, que é o Dr. Reginald Murray, que a senhora Wilson mostra ele pra Maura e fala que ele veio de uma geração de médicos e que ela acha ele um babaca, um mimado. Tá, agora vamos pra parte boa, vamos falar dos mistérios e vamos falar da Maura, porque tem um mistério todo aí com relação a ela nesse primeiro episódio, que também tem relação com o desaparecimento do irmão dela. A primeira cena do episódio já é ela num corredor tentando fugir, parece que é tipo um hospital, talvez um hospital psiquiátrico, e ela vê um vulto, e ela acha que é o pai dela. Aí dois homens a pegam e ela fica gritando que ela não é louca, e ela fica gritando o que ele fez com o irmão dela. Que ele tava no Prometheus, onde que tá o irmão dela, né? Esse vulto é o Anton Lesser, o Qyburn, de Game of Thrones, a gente ainda não sabe o nome dele aqui. Ela ainda diz que o irmão descobriu o que o pai tava fazendo nos navios e fica perguntando por que ela não lembra o que ele fez com a memória dela. E repete que ela não é louca, então por isso, né, que eu tô achando que é um hospital psiquiátrico. E eles aprendem numa sala que tá escrito 1011, e depois uma voz fala, acorde, puf. Aí a Maura acorda já no navio e a cabine dela é a 1011 também. E aí ela repete umas coisas do tipo, meu nome é Maura, eu sou de Moorfield e não sou louca. Moorfield é uma regiãozinha ali de Londres, na Inglaterra. E ela fica segurando o colar quando ela fala isso, né? Então fiquei pensando que talvez esse colar seja especial, porque até mais pra frente ela tira o colar e dá pra ver que ele é um hexágono e tem uns desenhinhos, tem um triângulo preto em cima. E ela tem marcas nos pulsos, então será que tudo aquilo aconteceu mesmo? Ou será que são marcas de outra coisa, que a gente ainda não sabe? No quarto dela tem um livro chamado O Despertar de Kate Chopin. Esse livro é um livro real, existe de verdade, é um romance que foi publicado naquele ano de 1899. Esse livro é considerado um marco do comecinho do feminismo americano e causou muitas controvérsias na época. Conta a história da Edna Pontellier, que é uma mulher casada e com filhos, mas que ela não necessariamente se sente encaixada nessa vida. Então ela vai descobrindo, né, se despertando aí ao longo do livro. E ela vai vendo que o que a sociedade espera dela não é necessariamente o que ela quer pra vida dela. Então ela fica em conflito. E nesse livro, o mar é um símbolo muito importante. Então, a gente tá falando de uma série que é num navio, né? Então, vamos prestar atenção nisso. E nesse livro, o mar, ele representa a sexualidade dela. Então, representa esse renascimento, representa a liberdade. E tem uma coisa muito triste, um spoiler aí do livro de 1800 e bolinha pra vocês. A Edna acaba tirando a sua vida no mar no fim do livro. Então, assim, não tô falando que isso vai acontecer com a Maura, né? Mas achei interessante a Maura tá lendo um livro super feminista, né? Ela tá viajando sozinha, ela quer ser médica. Então, claramente, ela tem características feministas, né? E tem algo muito forte no livro da Edna despertar a sexualidade dela. Então eu fiquei pensando, será que esse capitão vai despertar um foguinho aí? Porque eu já tô shippando esses dois, né? Outra coisa que é interessante é que a Maura parece que foi vítima de algum experimento, porque tem uma hora que o Cresser oferece uma cruz como presente pela Maura ter ajudado e começam a vir alguns flashes na cabeça dela. Nesses flashes tem a sombra, que ela acha que é o pai dela, o número do quarto, mãos acorrentadas, uma injeção no pescoço e tem umas mãos meio de aliança, meio transando, assim, uma coisa meio sensual. E aparece uma pirâmide, que provavelmente é aquela pirâmide que ela recebe lá no fim do episódio. E aí eu fiquei pensando, será que ela tá numa simulação dentro do navio, que a vida real dela é lá no hospital? Ou ela tava sonhando realmente? Ou tem uma realidade paralela, né? Quando a gente tá falando dos criadores de Dark, tudo pode acontecer. E outra coisa interessantíssima, que tem uma hora no refeitório que a senhora Wilson vai levantar a xícara e vai tomar a xícara e todo mundo levanta a xícara ao mesmo tempo, menos a Maura. Vocês prestaram atenção nisso? Achei isso muito esquisito. Outra informação relevante sobre ela é que ela diz que ela não pode ter filhos quando a menina toca nela. E isso parece que é o estopim ali também pros flashes, então pode ser que tenha alguma coisa aí. Durante todo o episódio, os personagens ficam comentando sobre um navio chamado Prometheus, então vamos falar dele. Esse navio desapareceu 4 meses antes da série, e como o episódio se passa em 19 de outubro, ele teria sumido em meados de junho. A francesa fala com o marido que ela tem receio de viajar com a mesma companhia do Prometheus. Então, essa info aí que os navios são da mesma empresa. E eu achei legal que ela fala que é bem improvável que 2 navios afundem em sequência. Então aquele navio deve estar safe, né? Porque o outro sumiu, então esse não vai dar errado também, né? Não é possível. Mas é possível. Bom, o lance é que ninguém sabe onde diabos tá esse navio, ninguém sabe se as pessoas que estavam nele sobreviveram. E eles falam que são 1.423 passageiros que tinham lá e que
550 pessoas da tripulação. E ali no jornal que a Maura lê, tem um trechinho que não dá pra ler tudo, mas que o título é The Devil's Triangle, o triângulo do capeta, né? Que é um apelido carinhoso para o Triângulo das Bermudas. Isso é uma lenda urbana que diz que vários navios desapareceram misteriosamente perto de uma região no oeste do Oceano Atlântico. E adivinha onde que as coordenadas que o Capitão Lê dão? Porque sim, gente, eu anotei as coordenadas e eu botei no Google Earth e eu fui ver e é perto! É perto do Triângulo das Bermudas. Das Bermudas? Dos shorts e bermudas. A gente vai deixar as coordenadas aqui na tela, se você quiser testar também, entra no Google Earth, que dá pra você olhar. Essa foto aí não é exatamente no lugar das coordenadas, mas é por ali, então é muito perto do Triângulo das Bermudas. E o capitão fala que a corrente do mar deveria ter levado eles mais pro norte e não pro sul. Então, talvez, né, o barco tava sendo puxado ali pro Triângulo das Bermudas, que já é bem perto ali dos Estados Unidos, então eles já estão chegando ali nos Estados Unidos. E a gente tem duas pessoas que parecem que têm entes queridos lá dentro do Prometheus. Uma é a Maura, que fala que o irmão dela, né, que se chama Henry, tava no Prometheus. E a gente vê uma carta que ela recebeu dele, que diz: eu descobri o que nosso pai fazia. Me encontre em Nova York e não confie em ninguém. E no envelope tá escrito: o perdido há de ser achado. E tá impresso em cima um private mailing card. Eu acho que é tipo um serviço de cartão postal privado, né, que vai com envelope. Porém, uma coisa que eu achei estranha: no nome do envelope tá escrito Henry. Então ele mandou uma carta pra ele mesmo? Quando você manda uma carta pra alguém, você escreve Maura. Você escreve pra pessoa. Então achei isso estranho. Por quê? Porque tem outra pessoa que tem carta, que é o capitão, e tem uma carta com o mesmo design, e também tem essa frase de que o perdido há de ser encontrado, e tá com o nome dele, tá escrito Ike na carta. Então o da Maura, pra mim, tinha que ter escrito Maura. E assim, os criadores de Dark não erram, gente. Não é possível que isso é um erro. Eu achei esquisito. E aí eu fiquei pensando, será que o Henry que escreveu a carta também? Porque é o mesmo design, a mesma coisa, ele escreveu carta pra irmã e pro capitão. E ali na mesa do capitão tem uma foto de família que parece ser ele, uma esposa e 3 filhas. Então será que alguma delas estava no Prometheus ou todas elas estavam lá? E aí rola aquele lance do navio deles tá recebendo um sinal quando avisam pro capitão e ele decide que eles precisam ir lá resgatar o que provavelmente é o Prometheus. Só que assim, ele tá muito assim, eu preciso, né, resgatar. Então por quê? Será que é só porque o navio tá afundado? Ou será que realmente ele tem alguma ligação? E aí quando eles sobem no Prometheus mais pro fim do episódio, ele vê um laço no chão com um bordadinho de flor azul e parece que ele reconhece, ele fica meio agitado. Então, provavelmente esse laço deve ser dessa pessoa que ele conhece e que tá lá. E agora vamos comentar alguns elementos que ficaram aparecendo durante o episódio e que devem ser importantes aí pra série, não sei se vai ser ou não, mas enfim, ficam aí pra gente pensar. O triângulo é o símbolo principal da série, a gente não precisa nem dizer porque seria tipo a triquetra de Dark, sabe? Porque esse triângulo tá em tudo. No pôster da série, no envelope das cartas que a Maura e o capitão recebem, embaixo do número das cabines tem um detalhe triangular, até nos brincos e na presilha de cabelo da francesa tem um formato de triângulo. E tem também o triângulo representado como pirâmide, né? Porque no início do episódio, quando tá mostrando aquelas paisagens, a gente vê uma pirâmide ali também. E nos flashes da Maura e no final do episódio, aquele menino esquisito lá também dá uma pirâmide pra ela, pra dar uma causada. Os criadores da série já comentaram que eles gostam de deixar um símbolo associado com um personagem específico. Então, será que esse triângulo é da Maura? Ou será que esse triângulo é da série inteira? Vamos ver. Também tem toda essa questão do cérebro que eles trazem à tona, porque a narração no início do episódio é sobre isso, e diz assim: o cérebro é mais extenso que o céu de horizonte vasto, contém todo o universo e a ti facilmente ao lado. O cérebro é mais profundo que o mar azul arcano, absorve tal qual esponja em balde cheio o oceano. E isso é a tradução de um poema da Emily Dickinson, de 1862. O poema tem 3 estrofes, a narração do episódio são as 2 primeiras estrofes, então vou contar a terceira pra vocês. Que é assim: o cérebro é apenas o peso de Deus, pois pesai-os grama a grama, e eles só irão diferir se tal acontecer, como a sílaba do som. Sei lá, coloquem aí nos comentários o que vocês acham disso. E também a Maura conta que estudou medicina com foco em cérebros humanos, tipo neurologia, né? Mas que ela não podia praticar porque na Inglaterra a mulher só pode estudar. E detalhe que ela fala assim que o foco dela era
Ela fala no passado e daí ela corrige pro presente. Então, será que ela abandonou a profissão? Ou será que ela era numa realidade alternativa, né? Não sei. A senhora Wilson fala que todos ali estão fugindo de alguma coisa e que, se ela não está enganada, a Maura também está fugindo de alguma coisa. E a Maura diz que o cérebro contém os segredos do universo. Cada cabeça é um mundo a ser decifrado. Então vamos ficar de olho nessas referências aí. E o nome do navio é Kerberos, que significa o quê? Adivinha? Sim, cérebro. E bem naquele começo que tem essa narração aí do cérebro, passam várias imagens aleatórias, a maioria vista de cima, e então vou falar elas também aqui pra gente ficar de olho. Primeiro tem um céu cheio de nuvens e embaixo umas montanhas assim que parece com neve. Tem imagem de um oceano e mais pra frente um foco de chuva assim. Tem umas montanhas e um castelo, uma mansão, um casarão, e no fundo também parece que tem neve e um rio ali na esquerda. Tem a imagem do navio, tem uma pirâmide escura enorme no meio do nada, que também parece ter neve. E daí tem um take panorâmico que para em cima do mar e tá rolando tipo um redemoinho. E eu acho que isso tem um pouco de relação com a foto de divulgação da série, que tem um triângulo com a água entrando, como se fosse uma cachoeira, um redemoinho, não sei. E é desse redemoinho que a gente entra na visão da Maura, do começo do episódio. E nesse episódio também tem o bendito do besouro, um besouro verde lá, que ninguém sabe o que é. Ele aparece nos flashes da Maura, quando ela tá conversando com a menininha. E depois ele aparece de novo, quando eles já estão no Prometheus. E ela segue o besouro. E é o besouro que leva ela até aquela parte onde tem o menino esquisito lá dentro. Aliás, o navio do Prometheus estava todo ferrado, todo molhado. E o menino estava dentro de um armário, trancado por fora. Bem estranho. E eles também reparam que o telégrafo do Prometheus estava quebrado. Então, como raios eles estavam mandando o sinal? Será que esse sinal estava vindo de outro lugar? E quem mandou? Até porque o menino também estava trancado dentro do armário. E assim, calma, menino, uma coisa super esquisita. E no finalzinho do episódio a gente vê uma pessoa toda molhada subindo no navio principal, no Kerberos. E esse cara tava na água. Então será que ele veio do Prometheus, do outro navio? Ou será que da onde veio? E ele vai andando pelo navio, todo molhado, molhando todo o rolê. Chega na frente da cabine da Maura, que tem o número 1011. E depois vai pra cabine ao lado, que é 1013. E aí ele solta um besouro que entra pela fresta e o besouro abre a porta. O besouro faz a porta abrir. Que porra é essa? E aí, quando tá passando as últimas cenas, as cenas finais lá, toca a música White Rabbit, da banda Jefferson Airplane. E essa música tem várias referências a Alice no País das Maravilhas. Ela foi escrita nos anos 60 e ela fala muito de quando você usa droga e começa a viajar, mas ela também pode ser interpretada com essa coisa de estar vivendo outra realidade. Inclusive, essa música usada nos trailers de Matrix 4. Então, no fim do episódio, a gente fica com algumas dúvidas aí. Esse menino esquisito, que a gente não faz ideia de como sobreviveu ali 4 meses trancado naquele armário. Esse homem que chegou no navio molhado lá, parece que ele vai causar, que tem um besouro que abre portas. O Jerome veio da onde? O que ele quer fazer ali? O que quer, da onde veio, o que come, de onde vive? E acho que a pergunta principal, né? Por que metade do elenco não pode voltar de onde veio? O que esse povo está escondendo? Coloquem nos comentários se vocês gostaram desse primeiro episódio. Eu gostei muito da trilha sonora, eu achei bem parecido com Dark. Tem umas horas que até na trilha tem um pã, que parece aquele barulho do navio, sabe? Então tem essa coisa meio industrial, navio, sabe? Mar. Eu achei a trilha bem legal e tem uma vibe de Dark também. Eu gostei muito que a série conseguiu apresentar vários mistérios, vários personagens rápido, né? E já colocar o mistério de cada um. Tem muita coisinha ali pra gente observar e me deixou com muita vontade de assistir ao próximo episódio. Então eu acho que foi um ótimo piloto. E vamos em frente até o vídeo 2. Assistam o episódio 2 e voltem aqui pra ver. Um beijo, tchau!